Olá, amigos da Jovem Pan Online. Recebemos hoje em nossos estúdios para falar sobre propaganda a Fernanda Lancelotti, que é sócia e diretora de criação da Dreams, e a Marcele Nunes Come, que também é sócia e diretora de novos negócios da Dreams. A Dreams, arquitetura de ideias, com 7 anos de mercado, é uma agência pioneira na criação de produtos de gifts corporativos e promocionais. Fernanda, Marcele, prazer enorme tê-las aqui conosco. E gostaria de saber sobre a carreira de vocês e por que o mundo da publicidade. Olha, para eu chegar na publicidade foi uma coisa um pouco longa, meu caminho, porque a vida inteira eu quis ser médica, uma coisa bem diferente, assim, quis ser médica. E aí aquela coisa básica de terceiro colegial, último semestre, você não sabe mais o que você faz, não é mais isso que eu quero, então o que eu quero? E aí uma professora minha de redação que falou pra mim, olha, se você pensaria sobre publicidade, comunicação, porque você tem um jeito para escrita, que é um jeito de escrever com um viés de comunicação e de vendas, mais comercial e tal. Aí eu fui me informar, fui conhecer as faculdades, porque até então eu não conhecia nada. E aí eu me encantei pela SPM, que foi a faculdade que eu estudei, e acabei optando por essa carreira. E foi ótimo, assim, hoje eu me vejo bem realizada, realmente não poderia ter feito uma escolha melhor. E você passou por estágios em agências de publicidade? Então, a minha carreira foi bem... até chegar a Dreams, foi curta, porque a Dreams tem 7 anos, né? E eu tô com 31, então eu comecei cedo, então eu estagiei primeiro na Eletromídia, que é aquela empresa de painéis eletrônicos. Okay. E aí a Eletromídia depois ela abriu uma house interna, chamou um diretor de criação que veio da Europa, e eu sempre quis trabalhar com criação publicitária, sempre foi esse meu foco, queria ser redatora. De todo mundo que vai para publicidade, né? Mas eu tinha, como eu vim com essa coisa da escrita, então eu queria muito seguir por esse lado da redação. E aí esse meu chefe me chamou para trabalhar com ele, eu comecei a ser assistente dele e duplar com ele. E aí um irmão meu, que trabalhava no mercado financeiro, trabalha até hoje, teve uma ideia de montar um site na internet, na época do boom da internet. Ele com visão de mercado, de abrir opções na bolsa, stock options e tal, me chamou para redigir os textos desse site, para a gente lançar esse site no mercado. E aí eu saí da Eletromídia, fui trabalhar com o meu irmão, e aí lá fiquei. Eu já comecei, a gente escrevi o site, aí a gente recebeu investimento estrangeiro na época. Já foi empreender, então. Aí ele me chamou para ser sócia dele, e aí a gente vendemos uma parte do site para uma incubadora, que na época também era muito comum, que tinha um fundo estrangeiro como base. Aí a gente vendeu depois a empresa para uma agência de promoção e incentivo, e aí eu saí para montar a Dreams. Então foi esse o caminho. E você, Marcele, você também queria ser médica? Não. Eu, na verdade, eu estudei, na parte do meu colegial, eu estudei no Vértice. Tá. E lá no colégio existia uma cultura deles analisarem, como era um colégio ainda pequeno, mas na minha época era muito pequeno. Mas fortíssimo, né? Duríssimo. É um regime militar. Não tem muito a ver com o meu perfil, mas o meu acordo com a minha mãe era, se eu entrasse direto na faculdade, eu podia ficar 1 ano sem trabalhar. Era essa, e aí eu resolvi escolher um colégio forte e era do lado da minha casa e acabei indo pra lá. E no Vértice, eu não sei se existe até hoje, mas tinha uma cultura muito legal de estudar as pessoas desde que elas começassem nessa vida colegial, desde que você entrasse sei lá, na adolescência, já quase um jovenzinho. Então, eles desenhavam o seu perfil e tinha um histórico gigante, de uma pessoa de comunicação, voltada para comunicação, super humana, e tinham N carreiras ali, de publicidade a ciências sociais, a direito. Eles iam fazendo um teste vocacional com você? Não era nem um teste vocacional, era acompanhar mesmo o seu perfil, desde o momento que você está no recreio com seus amigos, como que é a sua performance no esporte, como que você lida com aquilo e até nas matérias do dia a dia. E aí o meu perfil era totalmente humanas e eu fui meio que prestando, eu era super insegura, eu não sabia o que eu queria. Acho que quando a gente tá nessa época de vestibular, você não sabe, você não conhece nada das profissões, e os meus pais têm loja, trabalham com comércio, então também não é uma carreira que você possa desenhar, vou ser administrador, eu achava que era um perfil muito aberto. E aí eu prestei Direito e Publicidade. E acabei entrando em 2 faculdades juntas, só que eu tinha que optar. E aí foi muito do meu feeling, assim, contrariando toda a minha família, que achava meio, que publicitário faz? Muito nada, e queriam que eu prestasse Direito de qualquer jeito, mas aí eu tive que escolher, eu tinha entrado na SPM, eu entrei na classe da Fê, e aí eu resolvi, e eu não tenho dúvidas de que eu fiz a escolha certa, eu sou apaixonada pelo que eu faço.
Vamos falar um pouco... E no trabalho, só terminando, no trabalho a nossa história se cruza. Eu trabalhei também muito pouco, eu trabalhei na DM9, não chegou nem a quase um ano numa área de pesquisa de mercado, e a gente se conheceu no primeiro ano da faculdade. Então, quando eu estava na DM9, a Fê me chamou para trabalhar com ela no Vale Uma Cerveja, que foi o site que ela contou lá atrás. E desde então a gente trabalha juntas. Quando a agência foi comprada, eu fui junto. E quando a gente resolveu abrir a Dreams, aí a gente seguiu. Então vocês empreenderam juntos. A gente fala que a gente trabalha junto desde o primeiro trabalho da faculdade. Vamos fazer junto, vamos fazer junto. Verdade. Aquele vamos fazer junto ficou até hoje. Estamos aí já. Mais de 10 anos juntas. E a Dreams? Por que a Dreams? Primeiro, o que é a Dreams? E depois, por que vocês tiveram a ideia de montar a Dreams? Então, o que é a Dreams, depois de todos esses 7 anos, é muito fácil a gente definir. No começo a gente tinha um pouco de dificuldade, mas hoje é muito claro. Nós somos uma agência de comunicação e o nosso foco, o nosso produto, a gente não cria anúncios, não cria peças, a gente cria produtos para comunicar conceitos criativos. Então, produtos promocionais, gifts, eles podem ser utilizados desde uma campanha num ponto de venda, uma campanha promocional, como uma campanha de relacionamento, como um press kit para a imprensa, enfim. Um presente de aniversário para uma base de clientes importantes, para qualquer ação que envolva relacionamento. Exatamente. E, por favor. E por que a Dream surgiu? Por N motivos. Então, primeiro que a gente trabalhava numa agência de promoção e incentivo. O foco da agência era promocionar, fomentar vendas, sempre essa coisa comercial muito forte. E a ponta final sempre era o presente, o prêmio, né, no caso. E a gente começava a se incomodar, porque essa ponta final era muito igual. E a agência que a gente trabalhava era excelente, era super bacana, tinha conceitos criativos legais, interessantes, mesmo a criação da agência era bárbara. E quando chegava na ponta final, micava ali, naquele... Ou era uma viagem, que sempre é legal, mas tudo bem. Aí a viagem, um só vai ganhar a viagem. Um só vai ganhar, tá. E aí tinha que acompanhar a viagem, uma malinha, aí tinha que acompanhar um bonezinho, um squeeze, e aquilo começou a incomodar muito a gente. Era sempre do mesmo. Sempre do mesmo. E começou a pegar na nossa área, a gente era da área digital, tinha nada a ver com isso, né? A gente fazia os sites de apoio para as campanhas, porque a gente vinha lá do site e tal, então nossa veia era de internet. Mas os nossos sites eram as vitrines dos prêmios. Então, você tinha que levar as pessoas. Parece que a gente está falando de muito tempo, mas naquela época, muito das campanhas, as pessoas não tinham acesso à internet o tempo inteiro no trabalho. Então, você tinha que... Quando você sai do seu horário de trabalho, você tem que jogar num quiz que a gente desenvolveu para a Telefônica para ganhar um boné. Não, num quiz, num totem, no corredor. Então, você tem que pegar a fila com seus amigos, ficar lá na fila para responder o seu quiz no totem, porque não tinha muito menos internet em casa, as lan houses eram infinitamente menores. Então, assim, era outro cenário. Sei lá, 10 anos atrás, 8 anos atrás, era outro cenário de internet. E a gente tinha isso. Então, o que a gente ia fazer para, assim, fomentar essas pessoas, entendeu? Porque realmente uma delas ia pro cruzeiro, mas e as outras 2.000 que estavam participando da promoção? O que elas iam... Levar um chaveirinho. Como que a gente ia fomentar isso? E aí, aquilo começou a incomodar muito a gente. Aí até que a gente teve um cliente nosso, que até veio com a gente do Vale Uma Cerveja, a gente que levou ele para a agência, que era a Lufthansa. E a Lufthansa tinha com a gente uma campanha de relacionamento com os agentes de viagem. A gente desenvolveu o site para eles, esses agentes se relacionavam com a Lufthansa através do nosso site, respondiam quizzes sobre os serviços, voos da Lufthansa, tudo a gente que desenvolveu e ganhavam prêmios. E como era um cliente nosso, a gente começou a inovar com eles, começamos a pensar em coisas diferentes. E eles estavam abertos para isso. Super abertos. E eles também tinham produtos na Alemanha, que eles já abriam pra gente. existia uma cultura na Alemanha de pensar em produtos diferentes. Então, eles realmente estavam mais abertos a testar isso aqui. Então, foi muito bacana. E aí, a gente começou a sentir que aquilo poderia ter um mercado. Falar, olha, gente, não é só gente como a gente que gosta de ganhar presente. Legal. Mas vocês trabalham para quem? Para as empresas de incentivo ou para empresa qualquer? Olha, eu quero dar um prêmio, um brinde de Natal para os meus fornecedores ou para os meus funcionários. Qual o target de vocês? A gente trabalha, olha, pelo volume de trabalho você vai conseguir dimensionar. A gente tem aproximadamente 20 jobs diferentes por mês. Tá. A maioria são clientes diferentes. Então eu posso te falar que a gente atende desde a empresa que faz agronegócio ou fabrica um tipo de fertilizante até uma empresa de entretenimento. Cita alguns, Fê.
Não, assim, uma coisa que encanta a gente em trabalhar na Dreams exatamente é esse vasto mercado. Porque a gente pode trabalhar, como a Má falou, para Bayer, por exemplo, a gente trabalha a Bayer Crop Science, que é a parte científica da Bayer, no lançamento de um novo produto contra um problema que tem no plantio de soja. Então, quem que vai receber esse presente? São os revendedores que compram esse fertilizante. Olha só, que loucura. Até um lançamento, não sei, de um produto feminino para Avon. Que quem vai receber? As revendedoras da Avon, os jornalistas que trabalham para a Avon. Então, assim, o nosso aspecto é muito grande. Podemos trabalhar para o ponto de venda, podemos fazer para a escola uma campanha de ponto de venda para fomentar a venda de cerveja. Vamos fazer o gift que vai estar lá na gôndola. Uma ação de RH para os funcionários dentro. Acaba que então dentro... vocês englobam toda a cadeia. Toda a cadeia. Às vezes, dentro de uma empresa, a gente atende um monte de porta ali. Fernanda e Marcele, vamos encerrar esse bloco e vamos voltar para falar da atividade profissional do dia a dia de vocês. Tá bom. Internautas, até já. Online, rádio, com imagem. Online.